Bom, pessoal, então, primeiro, boa tarde aí. Agradecer o convite por estar aqui falando. Sempre gosto de falar, então é um prazer. Ainda mais falar junto com a Gisele, com o Lucas que é minha referência aí de, de tudo, basicamente, né? Então, o que eu vou trazer para vocês é um pouco que complementar ao que a Gisele trouxe. Na verdade, um passo posterior, né? Depois que a gente cria os itens, criou o teste, a gente vai testar o quanto que aquilo está funcionando, né? Ah, e estudos de acurácia diagnóstica, eles têm uma relevância muito importante, né? Tem uma relevância já é importante, mas tem uma relevância aí para indicar o quanto que os nossos instrumentos conseguem realmente identificar pessoas, né? Porque o instrumento ele pode lá controlando a aquecência, controlando todos os vieses de respostas, ele pode funcionar muito bem, né? Aparentemente ali, né? Ele pode ter uma estrutura interna com índices de ajustes elevadíssimos, ele pode ter evidências de validade de que os itens estão medindo o construto, né? Então ele pode ter uma evidência de validade com base no conteúdo, mas ele pode não discriminar pessoas, né? Principalmente na área de psicopatologia, né? O que eu espero? Que o meu teste ele consiga me dizer, opa, esses caras aqui têm a psicopatologia, esses outros caras aqui não têm, né? Esse cara aqui tem borderline, esse aqui não tem. Enfim, é isso que eu espero que o teste consiga me dizer. Claro que um teste com as estruturas, com as demais qualidades psicométricas adequadas, ele tem mais chance de discriminar pessoas, né? Mas isso não é uma garantia. E é nessa parte aqui que nós vamos ver o quanto que a utilidade clínica, né, do teste. Seria como se fosse a fase 3 aí do desenvolvimento das vacinas, né? Foi lá em laboratório, deu tudo bonitinho, foi num grupo pequeno de pessoas, deu tudo certinho, e aí chega na população mesmo, né? O teste de maior escala. Podemos dizer que a acurácia diagnóstica seria essa terceira fase aí, né? Fazendo uma analogia com as vacinas. Eita. Bom, eu vou tentar responder algumas perguntas para vocês durante essa apresentação. Inclusive, qualquer dúvida que vocês tiverem, vão escrevendo aí, tá, gente? O que é a acurácia diagnóstica, né? Acho que isso, um pouco da fala da Gisele, um pouco do que eu já trouxe, acaba ajudando, né? É necessário que os testes apresentam estudos de acurácia? Também é uma questão que eu quero trabalhar com vocês, né? Não é uma exigência, por exemplo, do SATEPS, né? Que um teste tenha esse estudo, e aí eu vou trazer para vocês por que isso não é uma exigência, o quanto é difícil para nós, né? Com as verbas que nós temos para pesquisa, com a dificuldade de entrada nos serviços públicos de saúde mental, impactam na viabilidade da realização desse tipo de estudo. Não são estudos tão acessíveis, assim, né? Coisas que a gente acaba adaptando para conseguir chegar à verificação da acurácia de um teste. Mas o estudo do jeito ideal, assim, do modo ideal de realização, ele é muito inviabilizado por esse tipo de questões. Acesso aos grupos clínicos, né, o baixo diagnóstico, né, que nós temos ainda, né, principalmente pensando em transtornos da personalidade ou outros transtornos mentais, tirando depressão e ansiedade, que ainda, né, acredito que ainda tem uma subnotificação, os outros transtornos, a subnotificação ainda é muito mais acentuada, o que fica difícil nós termos acesso a esse público. Qual é a informação que esses indicadores me trazem, que outros indicadores não me trazem, né? Que a análise fatorial lá não traz, que um teste T talvez seja limitado, né? O que esses indicadores de acurácia diagnóstica vão poder acrescentar ao meu instrumento, né? O que eles vão poder contribuir com quem vai usar, né? A gente sempre tem que pensar, e é um troço que eu tenho me questionado bastante atualmente, assim, qual é o impacto que isso vai causar lá no profissional, né? No cara que vai colocar realmente em prática as coisas que são desenvolvidas, né? O quanto que isso vai trazer uma segurança maior para o profissional que vai utilizar, que vai basear o processo de avaliação psicológica dele no score do seu teste, né? Que ele vai utilizar o score do seu teste dentro do processo de avaliação psicológica dele, né? Como que isso pode impactar? Uma pergunta que eu acredito que a gente tem que fazer o tempo todo quando a gente está desenvolvendo instrumentos assim, né?
qual é o ganho, qual é o que que eu vou apresentar para o profissional. E eu acredito muito fortemente assim que o mínimo é muito pouco, né? A gente precisa dar um gás aí e tentar procurar alternativas para que as informações que são oriundas da aplicação dos nossos testes eles sejam cada vez mais fidedignas, cada vez com menos influência do erro de medida, né? E aí o teste pode basear um diagnóstico na psicologia? Essa é uma pergunta que tenho certeza que causa um pouco de polêmica aí, né? Toda vez que eu vou falar sobre isso, inclusive de diagnóstico em psicologia, já causa uma polêmica. Muitas pessoas acreditam que não se pode fazer o diagnóstico, o psicólogo não pode fazer o diagnóstico, e aí isso é uma vertente que é muito propagada nos cursos de psicologia, mas nós podemos, né, e devemos, inclusive, fazer processos, né, de avaliação psicológica que vão acarretar em diagnósticos psicológicos, né, em diagnósticos relacionados principalmente à saúde mental, que é a área que eu mais trabalho. Então, sim, a partir do momento que eu faço um processo de avaliação psicológica, eu vou poder chegar ao final do meu processo e indicar se aquele paciente que eu avaliei, ele tem ou não tem um transtorno depressivo, se ele tem ou não tem um transtorno ansioso, se ele tem ou não tem um transtorno da personalidade. Então, isso é possível, né? E basear apenas no score de um teste, a gente está mais propício a cometer um erro de medida, e aí seria apenas uma testagem psicológica. Mas utilizar esse teste dentro de um processo mais amplo, ele vai trazer, sim, uma informação muito, muito importante que a gente vai poder usar como base para a construção dos nossos relatórios, né? O teste ele é a única forma padronizada que eu tenho de coletar a informação do meu paciente, né? Então, eu não vejo como um teste não contribuir para o diagnóstico, né? Mas, para isso, claro, ele precisa trazer as qualidades psicométricas necessárias para que a pessoa tome essa decisão, né? Se eu tenho um teste que ele não me traz, não me dá respaldo, se os estudos dele são metodologicamente mais fracos, se a amostra que ele tem é fraca, claro que a chance de eu cometer um erro utilizando o score do teste é muito maior. Quando eu tenho estudos com amostras significativas da população, quando eu tenho estudos com rigor metodológico, com uma composição de amostra clínica, não clínica, né, esse teste ele vai me trazer informações mais relevantes do que o outro que não apresenta esses estudos, né? Então é bem importante, acho que inclusive para a nossa criticidade com os testes, né, é importante, né? Por mais que eu acredito que todos nós que estamos aqui, né, utilizamos, desenvolvemos, trabalhamos com teste, né, a nossa crítica com teste ela precisa também ser trabalhada, né? Eu preciso ter um olhar crítico, né, inclusive para os meus próprios testes, né? Não é feio aí a gente conseguir identificar as limitações das ferramentas que nós mesmos desenvolvemos. E todas têm, né? Todo teste ele tem a influência do erro de medida, né, no score da pessoa, uns mais, outros menos, e a gente precisa conseguir escolher os que têm menos erros de medida na composição do seu score final, né? Mas falando aí de acurácia diagnóstica, mais especificamente, esse material, pessoal, eu esqueci de falar para vocês, esse material foi baseado no capítulo 7 do livro Tutoriais, deixa eu ver aqui, Tutoriais em Análise de Dados aplicados à Psicometria, que foi lançado agora no Congresso do IBAP, tá? Então, as informações aqui estão contidas nesse capítulo que a gente desenvolveu, né? E vocês podem consultar lá também. Eu recomendo, até porque, né? Eu preciso recomendar, né? A acurácia diagnóstica, os indicadores de acurácia diagnóstica, os estudos de acurácia diagnóstica, eles vão fornecer para nós, os profissionais, né, o quanto que o resultado, aquele score bruto, né, o score do teste, né, ele é capaz de identificar pessoas corretamente. Tá? Basicamente é isso. Um troço simples, né? É o quanto que aquele resultado, aquele soma, enfim, aquele score, o resultado do teste, ele vai conseguir me dizer, opa, esses caras aqui têm uma psicopatologia, ele tem essa condição, ele é positivo para essa condição, e outras pessoas não, né? Basicamente, é essa a função, inclusive, dos testes, principalmente, de novo, focando na área de saúde mental.
Isso traz aí maior segurança para nós na nossa tomada de decisão, respaldo maior, né? E todo teste, a gente já sabe, né? Todos os testes têm os pontos positivos, têm as suas características positivas e as limitações, né? Então, não é que eu tenho um teste que tem uma acurácia global, vamos pensar numa acurácia mais global, mediana, que eu não vou utilizar aquele teste, né? Agora, a partir do momento que eu sei que aquele teste tem uma acurácia mediana ali, uma acurácia, não, ele tem um erro razoável, né, eu consigo ponderar os resultados daquele teste, não abandonar o uso do teste. Vou dar um exemplo para vocês também agora da Covid. Né? Quando a Covid estourou assim mesmo no país, a gente teve alguns booms de críticas aos testes, né, que estavam sendo feitos. Por quê? Existia uma influência de um erro muito grande, né, de falsos positivos, falsos negativos nos testes que estavam sendo usados. Só que eram os únicos testes que tinham naquele momento. Né? E aí o que você vai fazer? Você vai não usar nada e ficar totalmente às cegas de quem tem e de quem não tem, ou você vai usar aquele teste que você tem, por mais que ele tenha um erro de medida considerável, mas que você vai ter uma informação um pouco melhor. Né? A gente vai usar a ferramenta que tem. Com o passar da evolução da doença, outros testes foram sendo elaborados que são mais precisos, que têm uma influência do erro de medida menor. E com isso, menos falso positivo e menos falsos negativos foram sendo identificados nos testes. Né? Mas aquele primeiro teste que chegou, ele também foi importante para, de certa forma, a gente identificar algumas pessoas e isolar essas pessoas. Né? Então, o que eu quero deixar bem reforçado aqui para vocês é que a gente precisa olhar com crítica, mas também não jogar tudo fora, né? Jogar tudo fora. Vai depender muito do objetivo do instrumento, do objetivo da avaliação que eu estou tentando colocar, do que eu vou utilizar além daquele teste no processo de avaliação psicológica, tá? Tudo isso vai impactar aí na nossa tomada de decisão se eu vou utilizar ou se eu não vou utilizar aquele teste, tá? A definição, tentei trazer para vocês uma definição do que seria a acurácia diagnóstica. É a capacidade que um teste, que uma ferramenta avaliativa possui para identificar pessoas. Tanto pessoas positivas para a condição, quando elas têm realmente uma condição, por exemplo, uma pessoa com depressão, ela tem depressão, e o meu teste diz que ela tem depressão, né? Quanto negativas, né? A pessoa realmente não tem, eu tenho comprovadamente a informação de que ela não tem, né? E ela realmente não tem. Então, essa é a definição de acurácia diagnóstica. O quanto o meu teste, quanto a minha ferramenta, ela é capaz de acertar se uma pessoa tem ou não tem alguma condição. Tá? Isso não é exclusivo da psicologia, né? Na verdade, outras profissões, todos os testes que nós realizamos aí, né? Exame de sangue, tudo isso eles têm estudos, né? Para verificar o quanto que aquele teste ele é capaz de acertar, tá? Geralmente são estudos de caráter clínico, tá, pessoal? Então, o que é isso? Eu vou precisar ter grupos clínicos comprovadamente clínico para que eu consiga realizar o meu estudo. Então, se o meu teste mede ansiedade generalizada, eu vou precisar de um grupo de pessoas com ansiedade generalizada para que eu consiga testar a capacidade do meu teste. Né? Caso eu não tenha, posso arrumar alternativas ali, né, de análise de dados, inclusive, mas não é o ideal. Né? A acurácia diagnóstica, do modo mais correto de se verificar, eu preciso de um grupo comprovadamente clínico. Tá? Então, eu vou lá verificar se tem transtorno da personalidade borderline. Né? Eu preciso de um grupo com positivo para transtorno da personalidade borderline, e esse grupo precisa ter algumas condições, né? Não é simplesmente a pessoa relatar que ela tem borderline, ela precisa ter um diagnóstico clínico feito por outro psicólogo, por meio de ferramentas, pelo psiquiatra, enfim, feito por algum profissional, seria o ideal, né? E eu preciso ter um grupo que também é comprovadamente não clínico, tá? Eu preciso de indícios, de avaliações que me indicam que aquele grupo de pessoa
não tem realmente transtorno da personalidade borderline. Eu preciso ter isso muito claro. Esses grupos eles precisam ser muito claros, né? Tanto o positivo para o transtorno, quanto o negativo para o transtorno. E aí, como eu falei para vocês, essa é uma das grandes dificuldades que nós temos de encontrar essas pessoas, principalmente aí falando de transtornos da personalidade, né? Principalmente de transtornos da personalidade, tá? São grupos de difícil acesso, tá? Inclusive aí quem tem acesso aproveite para fazer esses tipos de estudos que são publicações interessantíssimas, então academicamente são muito importantes, mas tem uma implicação prática gigantesca, tá? E saber o quanto que o instrumento ele identifica pessoas corretamente, ele vai me auxiliar muito, ele vai me trazer muita segurança na tomada de decisão diagnóstica, mas não só, né? Eu vou conseguir ter um prognóstico melhor do paciente, eu vou conseguir um tratamento mais rápido, um tratamento mais eficaz, e um tratamento para quem precisa de tratamento, né? Quanto maior a acurácia do meu instrumento, quanto mais o meu instrumento consegue identificar pessoas positivas e pessoas negativas, mais focado é o tratamento, né? Eu vou tratar realmente as pessoas que estão necessitando de tratamento e não vou gastar, não vou investir o meu tempo de tratamento em pessoas que não têm um diagnóstico, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês algumas condições que seriam o ideal para um estudo de acurácia diagnóstica. Opa! Então, pessoal, aqui eu estou falando sempre no ideal, tá? Era o sonho aí de consumo de pesquisas de acurácia diagnóstica. Eu preciso ter uma coleta de dados com pessoas positivas para determinada psicopatologia e pessoas negativas. Foi o que eu disse agora há pouco. Eu preciso ter um grupo comprovadamente depressivo, por exemplo, e um grupo comprovadamente não depressivo. Como que isso é feito? Isso é feito por diagnóstico de avaliação psicológica, diagnóstico da psiquiatria, no caso da depressão, pacientes de CAPS, por exemplo, seriam bem interessantes, e das pessoas negativas, pessoas que passaram por um processo de avaliação, investigando depressão, e que teve a negativa. Tá? Esse era o modelo ideal de construção das amostras para os estudos. Tá? A gente pode pensar em alternativas, já que o ideal pode não ser atingido. Né? A gente pode pensar em alternativas como aplicar um teste, né? E separar esses grupos por um outro teste que já tem uma credibilidade grande, que já é comprovadamente eficaz para separar as pessoas. A gente pode adaptar para um contexto, né, mais flexível, mas não é o modelo ideal. Né? O modelo ideal é esse diagnóstico clínico dos dois grupos que vão compor os estudos. Tá? Uma outra coisa, além do diagnóstico clínico, seria eu utilizar, junto com o meu instrumento, um instrumento gold standard, né? Um instrumento que é padrão ouro, né? Que é reconhecidamente pelo meio científico como um instrumento capaz de identificar pessoas positivas e negativas corretamente. Né? E aí eu comparar o meu resultado, o resultado do meu teste, que é o teste índice, com o teste padrão ouro, com o teste gold standard. Né? E aí eu consigo verificar, se tem esse teste aqui, que a literatura indica que ele é excelente para separar, né, que ele tem um alto nível de acurácia diagnóstica para separar pessoas com depressão de pessoas que não têm depressão, eu vou pegar o grupo clínico que eu criei lá, né, de pessoas com e sem, vou aplicar o Gold Standard e aí eu vou ainda aplicar o meu instrumento que é chamado de instrumento índice, onde eu vou comparar não só a capacidade do meu instrumento com os grupos clínicos, mas também com um outro instrumento similar que é considerado padrão ouro da área. Então, se eu tenho resultados do meu teste muito similares a esse instrumento Gold Standard, isso é um bom sinal. Né? Pode ser que o Gold Standard, no momento que a gente vai estudar, ele não seja um teste que identifica 100% das pessoas. É um teste que identifica 85% das pessoas corretamente. Né? E o meu teste também identifica aí 85% das pessoas. Eu posso entender que o meu instrumento está muito próximo ou com um desempenho similar a um instrumento que já tem uma credibilidade, que já tem aí a reconhecida a capacidade diagnóstica na literatura. Tá?
Preciso estabelecer critérios, tanto de inclusão quanto de exclusão das amostras, muito claro, muito objetivo, tá? O ambiente que foram coletados, esses pacientes precisam ser, de preferência, em condições iguais. Eu preciso da utilização do teste índice, né, que é o instrumento, que é o foco do estudo de acurácia diagnóstica. Então, por exemplo, eu quero verificar a capacidade do instrumento J de identificar pessoas com depressão, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar os grupos clínicos, vou usar um instrumento K, né, para avaliar esses grupos, e vou pegar o meu instrumento J aqui e comparar os meus resultados com os outros. Então, eu preciso ter esse instrumento, que é o que eu estou estudando, né, que é o teste que eu estou estudando. Os instrumentos, né, seja ele, né, o Gold Standard e o índice, eles precisam necessariamente ser aplicados nas mesmas condições de testagem. Por exemplo, se eu utilizei o Gold Standard em pessoas que não estavam utilizando a medicação, eu não posso voltar depois de 3 meses e aplicar o meu índice, porque eu vou estar com o meu paciente, né, a pessoa que vai compor a minha amostra, em momentos totalmente diferentes do tratamento, tá? Eu não posso ter uma intervenção psicológica em psicoterapia com o paciente e coletar o Gold Standard. Aí depois, antes de fazer intervenção, eu coletar o Gold Standard. Aí eu vou fazer uma intervenção em psicoterapia e coletar o índice. Aí não vai bater os resultados e a culpa não é do teste, mas da metodologia que foi utilizada no estudo, tá? Então, são estudos que, metodologicamente, eles precisam ser muito pensados, muito elaborados e muito cuidados, tá? O método é sempre importante, claro, mas nesse caso específico, a metodologia ela assume um papel bem importante, né? Eu estava vendo esses dias uma palestra né, num congresso que eu fui, que o palestrante falava da importância da introdução, né, sendo o destaque, introdução, discussão dos resultados. Em estudos de acurácia, o método ele é destacadamente uma das partes mais importantes, porque ele está implicando em todos os resultados, né? Eu posso chegar a resultados muito diferentes do que seria o real se eu uso um método que ele é fraco, né? Se eu uso um método que não é o ideal para esse tipo de estudo, tá? E aí eu preciso também apresentar, após as aplicações, né, os indicadores de acurácia diagnóstica. Vocês vão ver que os indicadores de acurácia diagnóstica, em muitos casos, eles não têm ali um ponto de corte específico, né? Eles são para demonstrar para você a capacidade daquela ferramenta. Outras coisas nós temos ponto de corte, né, carga mais delimitada, por exemplo, carga fatorial, correlação, na correlação da regressão, beta da regressão, a gente tem alguns parâmetros, né? Na acurácia diagnóstica, ele não tem necessariamente pontos de corte ali do que seria uma acurácia boa ou ruim. Ele tem informação que ele traz do quanto aquele instrumento é capaz de identificar pessoas, né? E aí você vai avaliar isso e utilizar dentro dos contextos que você julgar que cabe a utilização. E aí eu trouxe aqui alguns dos indicadores que nós temos, aí eu acredito que os principais mesmo que nós temos, que é a área sobre a curva ROC, que ela vai dizer a capacidade global do instrumento, sensibilidade e especificidade, que são bases para cálculos de outros indicadores, né? A sensibilidade é a capacidade que o teste tem de identificar pacientes positivos, né, quando ele tem realmente essa doença, essa condição, essa psicopatologia. A especificidade é o contrário, é a capacidade que o instrumento tem de identificar e dizer que alguém não tem uma psicopatologia, quando de fato ele não tem essa psicopatologia, tá? O valor preditivo positivo é a proporção de pacientes com resultados positivos nos testes que são diagnosticados corretamente. E o VPN, o valor preditivo negativo, proporção de pacientes com resultados negativos nos testes que são diagnosticados corretamente. Temos a razão de verossimilhança, positivo e negativo também, chance do paciente positivo no teste ter a psicopatologia, razão de verossimilhança negativa, chance do paciente com a psicopatologia ser negativo no teste. E a acurácia, que é uma informação bem geral do quanto que o teste acertou. Vocês vão ver que
A gente vai destrinchar um por um, isso vai ficando mais claro. A área sob a curva ROC, primeiro, né? É a primeira coisa que a gente vai rodar ali, né, para identificação da acurácia diagnóstica, né? Pelo menos nesse modelo que a gente está propondo aqui, né? É obtida por meio da análise da curva ROC, tá? Que também é utilizado para indicar o ponto de corte, melhor ponto de corte para a escala. Então, os pontos de corte que vocês usam, por exemplo, nos testes aí, provavelmente foram identificados por meio dessa análise, né, que vai indicar qual é o ponto de corte a partir de tanto uma pessoa é positiva, a partir de quanto ela é negativa, a partir de que número ela é depressivo leve, apesar de né, a partir de que número ele é depressivo moderado e assim por diante. Geralmente é utilizado esse tipo de análise de dados. E o ângulo da curva, né, ela indica a capacidade discriminativa do instrumento. Então, se você olhar aqui nessas duas figuras, né, a figura onde tem essa linha vermelha é uma linha de referência, a linha base, tá? Quanto mais, e a linha azul é a área sobre a curva ROC, tá? Quanto mais à esquerda da imagem tiver a linha azul, mais esse instrumento foi capaz de discriminar as pessoas. Então, aqui nós temos não sei se eu tenho um laser aqui na canetinha, deixa eu ver. Né? Opa, não é esse aqui não. Quanto mais essa linha azul está distante dessa linha de referência, então quanto mais aberto, quanto maior o ângulo da curva, mais esse instrumento é capaz de discriminar pessoas. Quanto menor esse ângulo, tá vendo o quanto essa linha azul está próximo da linha vermelha, isso quer dizer que ele é menos discriminante. Então, visualmente, nós já conseguimos identificar aqui se um teste está muito próximo dessa linha de base ou se ele está mais distante dessa linha de base. Claro, isso aqui é apenas uma informação visual que vai vir depois por meio de números e vai ficar mais fácil de ser interpretado. Mas já é um bom estímulo visual para a gente identificar aí o quanto que o instrumento está sendo discriminativo ou não. Né? Os valores da área de curva ROC eles variam então de 0 a 1. Né? Uma discriminação perfeita seria 1. Agora, se eu já vi algum instrumento com discriminação 1, bom, nunca vi. Né? Todo teste, exatamente todo teste, toda medida, ele tem alguma coisa de erro de medida. Então, uma discriminação perfeita vai ser muito difícil nós identificarmos. Ou seja, quanto mais próximo de 1, nesse caso, mais o instrumento tem capacidade de discriminação. Como todos os testes possuem erros de medida, nós temos ali limiares que são mais aceitáveis de discriminação. Por exemplo, aqui na área da curva ROC, 0,70 né, de área sobre a curva ROC é um limiar um limiar aceitável para um teste. Né? Muito abaixo disso, ele já começa a discriminar. A discriminação começa a ser aleatória e não com base no teste em si. Né? Então, seria uma influência de erro muito grande tomar uma decisão em cima desse teste. Lembrando que esse é apenas um dos indicadores. Tá? Mas seria, então, 0,70, um limite ali aceitável para esse tipo de indicador. Tá bom? A saída, né, o output da curva ROC, ela produz uma tabela 2x2 que vai ser muito importante para a gente calcular os outros indicadores de acurácia diagnóstica. Tá? Essa é uma tabela 2x2. Né? Então, eu tenho aqui a condição, o que é a condição? É aquilo que o paciente tem, né? É aqueles grupos que nós separamos anteriormente, grupos positivos e grupos negativos. Então, a condição aqui de positivo é o que ele tinha pré-teste, né? O que ele tinha já na separação de grupos. Tá? Se ele era do grupo de pessoas com psicopatologias, ou psicopatologia, né? Ou uma depressão, ou qualquer outro transtorno, ou se ele estava no grupo de pessoas que comprovadamente não tinham uma psicopatologia. Essa é a condição. O teste é o resultado que ele deu no meu teste. Tá? Então, quando eu tenho aqui
Agora deixa eu pôr a caneta. Quando eu tenho aqui positivo no teste e positivo na condição, as duas coisas combinaram. O meu teste foi capaz de identificar a pessoa corretamente, tá? A pessoa que tinha um diagnóstico corretamente. Por outro lado, quando eu venho aqui para a condição da pessoa, quando a pessoa não tinha um transtorno e o meu teste disse que ela tinha um transtorno, eu tenho um falso positivo, que foi o que aconteceu, por exemplo, nos testes da Covid. Né? Teve um alto número de falsos positivos, de falsos negativos também. Né? Então, o que é o verdadeiro positivo? Quando o paciente tem um transtorno e o meu teste diz que ele tem. O que é o falso positivo? Quando o paciente não tem um transtorno, não tem a condição prévia e o meu teste fala que ele tem aquela psicopatologia, que ele tem a depressão, que ele tem ansiedade. Né? Então, ele é falso positivo. Ele não tem uma condição e o meu teste diz que ele tem. Tá? Isso vai acontecer em todos os testes. Né? Uns num nível maior, outros num nível menor, mas todos os testes vão produzir falso positivo. Tá? Bom, deixa eu trocar a cor aqui. E aí a gente parte para outra parte da classificação. Não adianta o meu teste acertar só pessoas que têm. Ele precisa acertar pessoas que não têm também. Tá? Então, quando uma pessoa não tem uma condição prévia e o meu teste diz que ele tem, o meu teste, né, deu um falso negativo. E quando o meu teste dá negativo e ele realmente não tem a condição, aí eu tenho um verdadeiro negativo. Meu teste acertou. Então, o meu teste acerta na diagonal aqui da tabela 2x2. O verdadeiro positivo e o verdadeiro negativo. Certo? Essa é uma das informações que vão surgir também com a análise de curva ROC. Né? E essa tabela ela vai variar muito do ponto de corte que eu escolho. Vocês vão ver mais à frente que o ponto de corte ele é uma decisão que o pesquisador, que o desenvolvedor do teste precisa fazer. Tá? Ele tem um número equilibrado, um número ótimo, né, do ponto de corte, mas é uma decisão que nós vamos precisar fazer com base principalmente na sensibilidade e na especificidade. Tá? A tabela 2x2 ela vai indicar para mim quantas pessoas do total o meu teste conseguiu identificar corretamente. A sensibilidade, então, já entrando aí em outros indicadores, né? A sensibilidade de um teste ela corresponde à capacidade que meu teste vai ter de identificar corretamente pessoas com uma psicopatologia. Por exemplo, uma sensibilidade de 0,80 ou de 80% indica que, dentre a minha amostra que tinha uma psicopatologia, o meu teste conseguiu identificar corretamente 80% dessas pessoas. Então, se eu tinha 100 pessoas positivas para depressão, e o meu teste tem uma sensibilidade de 80%, de 0,80, né, eu posso dizer que das 100 pessoas positivas, o meu teste conseguiu acertar 80 pessoas. Tá? A sensibilidade ela é muito importante em instrumentos de triagem. Tá? Em instrumentos de triagem, quanto maior a sensibilidade, melhor, mais ele vai cumprir a função de triar. Por quê? Como eu estou triando, em algum momento eu vou fazer alguma avaliação mais crítica, né, desse paciente. E é melhor que eu seleciono alguém que não tem uma condição para uma avaliação mais detalhada, do que eu mande embora para casa uma pessoa que tem uma psicopatologia e eu não consigo identificar. Por isso, eu preciso de alta sensibilidade nos instrumentos de triagem. Tá? Eu preciso que ele acerte o maior número possível de pessoas positivas. Com isso, ele vai ter, né, quase consequentemente, um aumento de falsos positivos. Mas, como é um instrumento de triagem, né, como eu vou precisar de usar de outras ferramentas para chegar ao diagnóstico, é melhor que ele seja mais sensível do que específico. E esse é o cálculo da sensibilidade. É verdadeiro positivo dividido por verdadeiro positivo mais falso negativo. Essa é a conta que, inclusive, é possível, né, fazer à mão. Os programas estatísticos eles já
vão trazer para a gente o resultado. Mas é possível que eu, com base nessa tabela 2x2 que eu identifiquei, né, eu consigo calcular aí à mão o valor de sensibilidade. Pessoal, qualquer dúvida, podem interromper, fiquem à vontade, tá? A especificidade, então, por outro lado, né, diferente da sensibilidade, ela vai dizer a capacidade do meu teste, tá, de identificar corretamente pessoas que não têm uma psicopatologia quando ela não tem uma psicopatologia, tá? Por exemplo, um teste de especificidade de 90%, de ponto 90, né, isso quer dizer que o meu teste, ele fala que ele consegue identificar, dentre 100 pessoas que não têm uma psicopatologia, ele consegue identificar 90 corretamente. Então, dentre 100 pessoas sem a psicopatologia, sem a condição prévia, né, patológica, o meu teste consegue identificar 90 pessoas. Tá? Testes mais específicos, eles são mais indicados para uma avaliação pós-triagem, tá? Onde eu quero identificar mais quem não tem do que quem tem. Então, é uma característica para pós-triagem. Tá? O ideal, né, é que os instrumentos tenham especificidade e sensibilidade alta, né, acima de 0,90 sempre. Mas isso é muito difícil de acontecer. Tá? E esse é o cálculo da especificidade. O verdadeiro negativo, ou seja, aquela pessoa que não tem a condição e que o meu teste diz que ela não tem, dividido por verdadeiro negativo mais falso positivo. Né? E eu vou conseguir chegar ao valor de especificidade. E aí outras métricas vão sendo calculadas, tá, pessoal? Os que eu tenho de base mesmo é a sensibilidade e especificidade, mas eu consigo trazer mais informações ainda para quem está lendo com base nesses dados. Por exemplo, o valor preditivo positivo, tá? Que refere-se à proporção de pacientes com resultados positivos nos testes que são diagnosticados corretamente. Né? O VPN é a proporção de pacientes com resultados negativos nos testes que são diagnosticados corretamente. Quanto maior o valor de vivo, menor o número de falso positivo no teste. Já quanto maior o número de verdadeiro de VPN, menor o número de falso negativo no teste. E essas são as fórmulas para o cálculo. Tá? Vocês podem ver que as fórmulas são diferentes de sensibilidade e especificidade. Ou seja, elas são complementares. Né? Elas vão trazer informações complementares para que você tenha o maior número de informação sobre a capacidade daquele instrumento de fazer a identificação correta. Aí eu tenho a razão de verossimilhança, que verifica com base, né, tendo como base os valores de sensibilidade e especificidade, a chance de uma pessoa ter um resultado positivo no teste. Tá? Ter, de fato, uma condição. E também a chance de uma pessoa com a condição testar negativo, razão de verossimilhança negativa. Bons testes apresentam valores de RV+, maior do que 10. Né? Isso na psicologia é difícil de alcançar. Tá? E RV menos menor do que 1. Então, essa seria a conta. Eu vou calcular o valor de sensibilidade, calcular o valor de especificidade, para que eu consiga calcular o RV positivo e negativo. Né? Eu vou dividir o valor de sensibilidade por 1 menos especificidade. E aí eu preciso que esse número seja o mais alto possível. Ele não existe, apesar de ter essa indicação de que instrumentos maior do que 10 nesse valor são bons, não tem um ponto de corte. Assim. Quanto maior, melhor. Tá? O RV menos é o contrário. Quanto menor, melhor. Tá? Também, nesse caso, sim, a gente consegue atingir valores aí bem próximos de 0. Pessoal, estou indo um pouquinho rápido aí, porque eu queria mostrar para vocês uma parte mais prática, tá? Que também está explorado no capítulo. Se eu não conseguir, vocês podem dar uma olhada depois. E a acurácia, que é um valor geral da capacidade do instrumento de identificar pessoas. Ponto. Ele é bem geral, tá? Então, ele é a capacidade de identificar tanto pessoas positivas, quando são positivas, quanto negativas, quando elas têm a condição negativa. Tá? E é recomendado que ele seja sempre analisado com muito cuidado
e olhando para os valores de sensibilidade e especificidade. Por quê? Testes com altos valores de especificidade e baixos de sensibilidade vão ter uma acurácia geral muito igual, né, a um instrumento que sensibilidade alta, especificidade baixa. Tá? Porque vocês vão ver a fórmula, isso pode acontecer. Ou seja, eu tenho instrumentos com o mesmo valor de acurácia global, mas com modos diferentes. Um teste mais sensível, né? Ou seja, identifica mais pessoas positivas quando elas são positivas, e um teste mais específico, que identifica mais pessoas negativas quando elas são negativas. Mas, no fim das contas, ela tem uma acurácia global igual. Então, ela não pode ser analisada separadamente. A acurácia geral, ela precisa ser analisada junto com os demais indicadores, principalmente sensibilidade e especificidade. Beleza? Ele quer dizer muita coisa, é legal trazer, é legal saber qual é a capacidade de acerto do instrumento, mas eu preciso saber qual é a característica de acerto, se é uma característica mais específica ou mais sensível. E aí eu tentei trazer aqui para vocês um exemplo, né, que a gente utilizou no nosso capítulo, para que vocês possam verificar como são calculados os indicadores. Né? Então, eu trouxe para vocês um exemplo de um teste que mensura sintomas depressivos. Né? 52 pessoas da amostra eram diagnosticadas com transtorno depressivo maior por psiquiatra e por psicólogo. Tá? Essas pessoas faziam tratamento num centro de atenção psicossocial, né, num CAPS, com diagnóstico em prontuário de transtorno depressivo maior, diagnóstico tanto do médico quanto do psicólogo de transtorno depressivo maior. Tá? Nesse grupo foi aplicado apenas o teste índice, tá bom? E 128 pessoas tiveram ausência de diagnóstico de transtorno depressivo maior. Lembra que eu falei para vocês que às vezes a gente não consegue partir com o ideal, né? Nesse caso aqui, essas 128 pessoas, elas foram selecionadas por meio de um teste psicológico Gold Standard, ou seja, um teste reconhecidamente na literatura como sendo padrão ouro, como sendo referência para diagnóstico de transtorno depressivo maior. Então, nessas 128 pessoas, elas não relataram ter diagnóstico de depressão, não relataram sintomas depressivos, não relataram queixas de sintomas depressivos e também apresentaram negativo para um teste de transtorno depressivo maior. Então, foram esses grupos que foram compostos. Então, prestem bem atenção que a gente tem um grupo muito clínico, com um diagnóstico tanto de psiquiatra quanto de psicólogo, e um grupo não clínico, que teve como critério o Gold Standard e também as informações sociodemográficas, de histórico familiar, histórico da própria pessoa, e foi compreendido que essas pessoas não tinham um diagnóstico de transtorno depressivo maior. Tá, pessoal? A primeira coisa que eu preciso fazer para analisar, para fazer essa análise é montar um banco. Tá? E o que eu vou montar o banco? O meu teste índice, eu vou calcular os fatores, eu vou calcular o score geral. Né? Então, aqui eu tenho 11 itens, e o score do meu teste índice é a soma desses 11 itens, a soma simples, né, desses 11 itens. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a soma desses itens. E eu preciso ter uma variável dicotômica, de sim e não. Tá? A pessoa tinha essa condição prévia ou não tinha? Então, ela pertencia ao grupo controle, o grupo de pessoas que não tinham depressão, ou ela pertencia ao grupo de pessoas que tinham depressão? Caso ela não tenha depressão como condição prévia, é atribuído 0 para ela, que é a ausência, né, de condição prévia. Caso ela seja do grupo, né, caso ela seja do grupo aqui de 52 pessoas, de pessoas com diagnóstico de transtorno depressivo maior, é atribuído 1 para ela. Tá? Então, esse é o banco de dados que eu preciso ter para fazer estudos de acurácia diagnóstica. O score do meu teste, que eu vou testar, e uma variável dicotômica, se a pessoa tem ou não tem a condição previamente. Beleza? O banco precisa estar exatamente dessa forma, senão a gente não consegue chegar a nenhum resultado. E a primeira coisa que eu trouxe aqui para vocês é a curva ROC, né, que a gente fez para escolher o melhor ponto de corte. E, mais uma vez, frisando,
o ponto de corte ele é uma decisão do pesquisador, ele é uma decisão de quem está construindo o teste. Ele sempre vai, o programa estatístico ele vai indicar para a gente o melhor equilíbrio entre sensibilidade e especificidade como sendo o melhor ponto de corte, tá? Mas nesse caso, eu escolhi, por exemplo, fazer com maior sensibilidade, porque era um instrumento de triagem. Aí, pegando aqui o programa estatístico, o programa que é o Jamove, que eu utilizei, é um programa gratuito e muito, muito fácil de mexer, né? Ele é com cliques, né? Não precisa de saber uma linguagem de programação, mas ele vem sem o módulo instalado para a realização desse tipo de análise. Então, eu tenho que instalar. A primeira coisa é instalar esse pacote aqui, PDA, né? Psychometric and Post-Data Analysis. A primeira coisa que eu preciso fazer é a instalação desse programa. Tá? Depois da instalação desse programa, vocês vão ver que já está em quadradinho vermelho, vai aparecer aqui para você analisar, e você já vai clicar em teste ROC, né, que é a análise da curva ROC. O preenchimento aqui também é bem intuitivo, né? Em variável dependente. Eu vou colocar o score do meu teste, que é essa coluna. Deixa eu colocar aqui de novo a minha luzinha. Né? É aqui, tá? O score do teste vai ser a minha variável dependente, e a class variable vai ser a condição pré-teste, tá? Que é o grupo diagnóstico, 0 e 1. Se são pessoas que tinham diagnóstico de depressão antes, ou se são pessoas que não tinham diagnóstico de depressão antes. Bom, aqui é isso. Preciso marcar aqui que eu quero selecionar todos os scores, e eu vou indicar para ele, para o programa, qual é o positivo no meu banco de dados. Qual é o positivo no meu banco de dados? 1, tá? É o valor 1 dentro do class variable. Tá? Isso indica que a pessoa tem transtorno. Aqui eu vou selecionar, né, o que eu preciso pedir, a métrica, o método, a acessibilidade, e aqui eu escolhi também os gráficos que a curva ROC dá. Esse é o gráfico da curva ROC da análise que a gente rodou. E aqui eu trouxe para vocês a tabela que sai, né, já com os valores, com ponto de corte, né, e com quanto naquele ponto de corte eu tenho a identificação correta, né? Então, se eu escolhesse o ponto de corte 31, por exemplo, eu teria 100% de sensibilidade, ou seja, todas as pessoas que têm uma condição seriam identificadas, mas eu teria um nível muito alto de pessoas que não têm o transtorno depressivo maior, identificados pelo meu teste como tendo o transtorno depressivo maior, né? O que não é o ideal também. Preciso ter um certo equilíbrio. Aqui eu consigo ver a área sobre a curva ROC, né, que deu 0,96. Então, é um valor alto, né? Lembrando que o ponto de corte indicado é 0,90, então tive um valor bem alto. Mas o nosso score, aqui, a nossa decisão, foi escolher o ponto de corte 48, tá? Que trouxe uma combinação mais adequada ao tipo de teste que eu estou avaliando, que seria um instrumento de triagem, tá, pessoal? E aqui é a tabela 2x2 que ele traz, tá? Com a condição e com o resultado do meu teste. Então, ele teve uma sensibilidade, e aqui não apareceu na tabela, a tabela cortou, mas ele teve uma sensibilidade bem alta, tá? De 0,96, a sensibilidade de 0,85 a especificidade. Para calcular o RV mais e o RV menos, eu vou utilizar esses valores de sensibilidade e especificidade. Vocês podem ver aqui que esse número aqui foi bem alto. Ele não chegou a 10, mas não é um problema, tá? Pelas limitações que os nossos instrumentos vão ter, tá? Ele chegou a 6,4, que é um número alto e é um número bacana, o que indica que esse valor é aceitável. E, por outro lado, a razão de verossimilhança negativa foi muito, muito, muito próximo de 0, o que também é um valor bem aconselhável, tá?
E também o cálculo da acurácia total foi de 0,85, ou seja, o meu teste conseguiu identificar 85% das pessoas corretamente, tá? Indicando que pessoas positivas, juntando, né, pessoas negativas e pessoas positivas, no total, o meu teste foi capaz de identificar 0,85% das pessoas, o que é uma acurácia bem legal aí para testes na área da psicologia. Bom, pessoal, o objetivo aqui era trazer para vocês, então, a importância aí de estudos de acurácia diagnóstica e tentar trazer para vocês aí também um gás para realizar esses estudos. São estudos muito legais e que possivelmente serão muito bem publicados, né? Desde que sigam lá as etapas, né? As premissas para a realização do estudo. São estudos que vão trazer uma contribuição clínica para a profissão, né? Para o clínico que vai usar a ferramenta, muito importante. Tá? O clínico vai ter um respaldo muito legal e trazer para vocês também, mais ou menos, aí, como que isso é feito utilizando um programa estatístico que é o Jamoodle, tá? Que é uma ferramenta gratuita, inclusive, então vocês podem baixar e utilizar, ele é bem intuitivo também. Bom, pessoal, isso aqui é algumas referências, acho que depois eles vão passar os slides para vocês, não sei se, né, vocês podem me consertar aí se eu estiver errado. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham dúvida também. Enfim, depois eu posso colocar meu e-mail aqui no chat também. Se alguém tiver alguma coisa, pode me mandar um e-mail, ou, enfim, aí a gente vai trocando ideia, tá? Obrigado, gente. Adriana, você tá acho que você está falando, certo? Com o microfone desligado. Oi, gente, queria mais que agradecer. Inclusive, a Adriana estava na minha banca aí de qualificação. Né? Nossa, eu achei a sua apresentação sensacional, André, sensacional. Gisele, Lucas, muito obrigada por terem vindo. Eu acho que todo mundo no impacto aí da apresentação de vocês, acho que a gente nem tem perguntas para fazer, mas, assim, é muito agradecer a presença de vocês aqui hoje, compartilhando todo o trabalho que vocês têm realizado aí sobre acurácia diagnóstica, enfim, o trabalho relativo à saúde, a instrumentos de saúde que são muito necessários para a gente, e vocês têm toda uma equipe de pós-graduação de psicometria muito importante no desenvolvimento dos instrumentos, enfim, do desenvolvimento da área. Então, a gente queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Acho que a gente fechou com chave de ouro o nosso evento, nossa jornada. Então, nosso muito obrigada em nome da nossa comissão organizadora, nossos mediadores, enfim, todo mundo que trabalhou no evento. Também queria agradecer a eles, especialmente, aos participantes, né? E eu acho que para uma jornada de metodologia quantitativa a gente teve muita adesão. É um tema que não é todo mundo que está adepto, assim, querendo aprender, mas o que mostra um avanço da área, que eu acho que é muito importante também. Então, meu muito obrigada para vocês. A gente que agradece o convite, Adriano, foi um prazer. Imagina. Bom, pessoal, tá mutado, então... Lucas. Oi? Você está mutado. O Lucas estava falando? É o Lucas que estava falando, eu acho. Tá sem som, Lucas. E agora? Agora foi. Legal. Não, ele mudou sozinho do fone de novo. Não, o que eu estava falando é que fica nosso contato também, para quem quiser. Ótimo. Te mandou algumas referências aqui, mas tem muitas outras referências, né? Tanto de construção, de verificação de propriedades psicométricas, de acurácia, né? Que a gente pode enviar, enfim, ou pode recomendar, né? Enfim, quando não dá para enviar diretamente. Já. A gente fez uns posts ao longo da jornada, da carinha de vocês, dos slides de vocês, então a gente divulgou um pouquinho lá as apresentações. Mais uma vez, muito obrigada, pessoal.